Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O tema do devocional é doce e amargo. Óbvio que isso está ligado, ao livro de Apocalipse. Inclusive, já quero ler aqui o texto que vai basear a nossa conversa aí nesta sexta-feira, que é o texto de Apocalipse capítulo 10, versículo 10 e 11. Basicamente, a gente vai ficar nesses dois versículos aí hoje, que diz o seguinte: peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Bom, contextualizando aqui o que significa esse texto aí, bem incomum, mas também bem apocalíptico, bem a cara de Apocalipse, só para a gente lembrar. João, ele está tendo uma visão das coisas do futuro, visão essa que foi dada pelo próprio Deus quando chama João à sala do trono. Ao chegar à sala do trono, João, a sua primeira visão é de um livro selado com 7 selos, e aí o que acontece? Quem é digno de abrir os selos e expor o que está no livro é o Cordeiro. Ele começa então abrindo 7 selos. Cada um dos selos traz consigo as suas próprias calamidades, o seu próprio juízo. Cada um dos selos representa um dos juízos de Deus, ou juízos de Deus que serão derramados sobre toda a terra. E depois, no 7º selo, acontece algo. Em vez de finalizar ali os juízos, não. Abre-se uma nova sequência de juízos, as chamadas 7 trombetas. Cada uma dessas trombetas tocada por um próprio anjo. E agora a gente está tendo mais ou menos o mesmo processo que houve nos selos. Teve 6 trombetas tocadas, pau canta de novo. E agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe uma paradinha, que é quando nós vamos falar agora sobre a pregação no tempo, ou como será o evangelho no tempo dessas grandes tribulações. Então, o Apocalipse, João vai ter a revelação primeiro dele, que nós vamos falar hoje, e depois nós vamos falar amanhã, aliás, amanhã não, amanhã é sábado, segunda-feira, das 2 testemunhas. Tudo isso está ligado à pregação evangélica durante o período da tribulação. Bom, acho que esse contexto aí ficou bem claro o que está acontecendo. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, João então vai ter uma nova revelação. Que revelação é essa? Essa nova visão é um desafio à pregação. Então, João está sendo desafiado a pregar a palavra de Deus durante esse período de juízo de Deus, entre a 6ª e a 7ª trombeta. E a primeira coisa que João vai ver é um anjo forte com grande autoridade. Olha aí o versículo 1 e 2 do capítulo 10. Versículo 1, capítulo 10. Então, vi outro anjo poderoso, além dos anjos lá das trombetas, que descia do céu. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então, o que João vê? Um anjo muito forte que desceu do céu com um livro na mão. O João chega a dizer que é um livrinho, E a gente não sabe se o livrinho era pequeno, porque o anjo era muito grande, ou se de fato o livro era pequeno, que leva a crer que de fato o livro era bem pequeno. A autoridade desse anjo reforça a autoridade e a força divina da sua mensagem. Esse anjo, ele é um anjo poderoso, mas ele é poderoso por causa da mensagem que ele está carregando. Ele tem um livrinho nas mãos e mais à frente
ele vai, o versículo 10 que a gente acabou de falar, né? Ele vai entregar esse livrinho para João. Ele tem esse livrinho nas mãos e depois entrega então para João. O que essa visão desse anjo com grande autoridade nos ensina? Primeiro que haverá a entrega de grande autoridade na palavra de Deus durante o período da tribulação. Mas, para os nossos dias, uma aplicação muito mais prática é ensinar que a mensagem do Evangelho, ela tem força e autoridade naquele que enviou a mensagem. A autoridade não está contida em quem prega a mensagem. A autoridade não está contida naquele que fala a mensagem. A autoridade e a força está contida na mensagem e principalmente naquele que enviou a mensagem. Quem enviou a mensagem é poderoso para fazer com que a mensagem se cumpra. É poderoso para fazer com que a mensagem chegue a seu cabo, dê cabo de tudo aquilo que ela promete. Qual o exemplo aqui? O exemplo é que o pregador, ele não fala por ele mesmo, ou ele não deveria falar por ele mesmo. Tem uma história, né? Uma história, não sei se seria o termo história, seria melhor, mas enfim, conta-se que o grande pregador do século XVIII, Jonathan Edwards, que aparentemente, humanamente, não tinha qualquer atributo que o chamasse atenção, ele não falava muito bem, também a sua fisionomia não era muito carismática, mas contudo, Jonathan Edwards é conhecido pela sua pregação, especialmente uma mensagem que depois até virou, né? Hoje tem livros, inclusive artigos, você pode achá-lo na internet, que é pecadores perdidos nas mãos de um Deus santo, né? Se eu tiver confundido aqui um pouco o nome da pregação, mas a ideia da pregação é mostrar que os homens estão perdidos em seus pecados e que Deus, ele vai, ou o fim de todas as coisas é que Deus vai julgar cada um destes homens. E o que conta-se, né, é que as pessoas, ao ouvirem essa mensagem dele, se agarravam aos bancos, porque elas tinham medo de serem engolidas vivas, né, por causa da força com que aquela pregação foi falada. Mas o Jonathan Edwards, ele tinha autoridade nele mesmo? Não, a autoridade estava na mensagem que ele estava pregando, no que ele estava entregando ali para aquelas pessoas. Lembrei, pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. A coisa fica forte cada vez mais, né? O que nós aprendemos com isso aqui? Primeiro, cuidado com o que prega. E segundo, cuidado com o que você ouve. Você tem que tomar dois cuidados aí. Quem gosta aí de pregar na internet, eu faço isso aqui todo dia de manhã. Isso é perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós seremos, primeiro, julgados em relação a isso, mas segundo lugar, pessoas estarão ouvindo o que eu prego e elas poderão ter uma impressão ou verdadeira do evangelho ou falsa do evangelho. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que pregamos, mas também com o que ouvimos. Uma maneira de pregar bem é ouvir bem a palavra de Deus, ter pregadores ou mestres que de fato são piedosos, homens que servem a Deus e não aos seus próprios ventres. Bom, a segunda coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é o papel do povo de Deus. No versículo 11, o apóstolo ele é chamado para comer a palavra. Olha aí o versículo de número 11. Aliás, o 10 fala, pega, come, e o versículo 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos e muitas nações. Então, versículo 10 ele é chamado a comer e versículo 11 ele é chamado a pregar, a profetizar em todas as nações, povos, línguas e etc e tal. Por quê? O que nós podemos aprender nesse texto é que primeiro João ainda vai o povo de Deus, né, representado ali por João, vai ainda expandir a pregação do evangelho, mesmo nesse período de tribulação e do ponto de vista prático, trazendo para os nossos dias, o povo de Deus é aquele que experimenta a palavra antes de pregar a palavra. Então,
O povo de Deus não é o povo apenas que prega uma palavra. O povo de Deus não deveria ser apenas o povo que sai falando a palavra, mas o povo de Deus é o povo que experimenta a palavra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar evangelizar alguém que ele trabalha só no campo das ideias. Então ele está preocupado em saber detalhes, né, importantes, mas são apenas detalhes que a Bíblia não nos deixa a par desses detalhes. Por exemplo, né, tem gente que é tão preocupado, nossa, mas todo mundo veio de Adão e Eva, mas então os primeiros homens eram irmãos, né, já que eram homens e mulheres filhos de Adão e Eva. Quem são os filhos de Deus e os filhos do homem lá, as filhas do homem lá de Gênesis 6? E outras perguntas que, do ponto de vista prático, não tem qualquer relevância. Ou talvez você vai conversar com alguém e ele quer ficar filosofando sobre a fé. A fé cristã, ela não é um conjunto de conceitos abstratos. A fé cristã, ela não fala só a mente, ou ela não foi projetada por Deus para falar só a mente, mas ela precisa descer para o coração. Porque a fé cristã trata-se essencialmente de uma mudança de natureza. Então a fé cristã não pode ficar apenas em conceitos abstratos, em filosofias. Por isso que, às vezes, a pessoa ela não experimenta a fé cristã. Ele só ouve falar e aquilo fica retido na sua própria mente. E, em terceiro lugar, vimos aí o papel do povo de Deus, que é pregar essa palavra, experimentando essa palavra, mas vamos ver o papel da palavra de Deus. A palavra do livrinho, né, que foi entregue ali para João, é doce e amarga ao mesmo tempo. Então, a característica desta palavra que será pregada ali nos últimos dias é que ela é doce quando toca a boca, mas quando chega no estômago ela é amarga. E aqui é apenas uma confirmação de que a palavra pregada no período da tribulação será a mesma palavra pregada hoje também. Os dois conceitos envolvidos ali em doce e amargo foram os mesmos conceitos que o Senhor Jesus falou quando ele esteve aqui na terra. A palavra de Deus, ela desafia os crentes a abandonarem os seus pecados e a crer em Jesus. Ou seja, o perdão dos pecados, que é o doce, eu sou livre dos meus pecados, mas eu preciso me arrepender deles. E aí é o amargo, porque eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que deixar os meus pecados, me voltar para Deus, e isso é desafiador. É interessante que o cordeiro preparado para Páscoa, né? Aquele cordeiro pascal lá de Êxodo, quando o povo sai do Egito, ele devia ser, antes de sair do Egito, na verdade, né? Ele devia ser preparado com ervas amargas. Por quê? Exatamente representando o arrependimento dos pecados, que muitas vezes é amargo. Então, o que João está nos lembrando aí é que a mensagem do evangelho continua a mesma. Perdão de pecados, doce como mel e arrependimento de pecados. Amargo, exige mudança de vida, exige transformação de vida. E aí, vale aqui uma chamada de atenção para os pregadores das bênçãos, que querem somente o doce do perdão, mas não incentiva ou desafia os crentes a arrependerem de seus pecados e deixar para trás práticas que são práticas pecaminosas, atos de pecado, atitudes de pecado e atos de pecado que são contrárias à lei de Deus. Então, é doce, mas é amargo também. Moral da história aí, vamos resumir tudo isso que falamos aqui nesta sexta-feira. A moral da história é: o povo de Deus tem autoridade, né? Falamos ali do povo de Deus. O povo de Deus tem autoridade para oferecer arrependimento e perdão, mediante os quais os homens podem ser livres das calamidades que se aproximam. Então, o povo de Deus é divinamente autorizado por Deus. O povo de Deus é divinamente autorizado para pregar o perdão dos pecados e o arrependimento dos pecados, perdão e arrependimento dos pecados,
para que as pessoas sejam livres, então, do que as espera no futuro, que não é moleza, pelo que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse. Bom, qual é a aplicação final aí, o desafio do Léo para esta sexta-feira, né? Desafio é um desafio para mim, é um desafio para você. Eu sou altamente desafiado com esse desafio, sendo bem redundante aqui, né? Mas o desafio qual é? Nós somos chamados por Deus a testemunhar do perigo iminente que as pessoas estão sujeitas. Olha, existe um grande perigo aguardando as pessoas que não estão em Cristo. Se você está aqui nesta manhã me ouvindo e você ainda não entregou completamente a sua vida a Jesus, se a fé cristã tem falado ao seu coração, não perca tempo, não se deixe prender por coisas dessa terra, porque o perigo à frente é um perigo muito, muito, muito sério. E nós somos chamados por Deus para testemunhar destes perigos. Estamos vendo ele aqui no livro de Apocalipse. A revelação do futuro está aqui nas nossas mãos. E o que vem pela frente não é fácil, não é moleza, é grave e é sério. Então, se você ainda não está em Cristo, eu convido você a resolver essa situação o quanto antes, porque, de fato, os perigos à frente são perigos iminentes. E você que já está em Cristo, que tem convicção do seu perdão de pecados e que já sabe que deixou para trás os pecados por meio do arrependimento, glorifica a Deus, porque se você está nessa condição, foi porque a graça, o amor e a bondade de Deus alcançou a sua vida. Então, sexta-feira é sexta de dar glória a Deus. Agora, não só isso, você é chamado, já que você foi alcançado por tamanha graça, você é chamado para testemunhar desta graça para todas as nações. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu gosto de fazer sempre às sextas-feiras e também segunda. Eu gosto de finalizar o nosso devocional com a oração do Pai Nosso. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Maravilhosa oração do Pai Nosso. E com ela nós finalizamos então o nosso devocional de hoje, deixando o convite para no próximo domingo, às 10 da manhã, em nossa Igreja Nave, nós temos nosso culto de celebração e você é meu convidado. Aliás, chegue mais cedo, às 9 nós já temos embarque de oração, que é um tempo de oração, só para orarmos ali, 45 minutos, preparando realmente para o nosso culto de celebração que começa então às 10 da manhã, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira para todos, final de semana abençoado, fiquem com Deus.